Olá, alunos da 7ª fase da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso, e vamos ver agora qual será o objeto de conhecimento e o seu detalhamento desta aula. Aula número 3, objeto de conhecimento, doutrinas religiosas. Detalhamento, diversidade de doutrinas religiosas e suas concepções de mundo, vida e morte. Então agora, caro aluno, você se organiza seu material e presta atenção porque a nossa aula vai começar. Então, alunos da 7ª fase da Educação de Jovens e Adultos, estamos em mais uma aula de ensino religioso. É uma alegria ter você aqui conosco para que nós possamos conhecer, refletir e aprofundar nossos conhecimentos nas diferentes tradições religiosas presentes nas nossas comunidades, nos nossos bairros, no nosso estado, no nosso Brasil. E esta aula, ela tem um tema muito interessante que são sobre a doutrina religiosa ou as doutrinas religiosas. É importante nós entendermos que esse é um tema central aí da nossa disciplina, para nós percebermos a diversidade de doutrinas, assim como há uma diversidade de crenças presentes no mundo, há também uma diversidade de doutrinas, porque essas crenças, essas expressões de fé, elas são orientadas, são embasadas neste conjunto de crenças, de normas. Nós vamos conhecer isso ao longo desta aula. Então vamos lá, vamos prestar atenção aqui na informação que nós temos. Olha aí essa primeira cartela. A doutrina é um elemento constitutivo de toda tradição ou grupo religioso. Ainda que lideranças ou membros de um determinado grupo diga não temos doutrina ou somos livres de doutrina, essas afirmações já são, por si, manifestações doutrinárias. Então, por mais que você olhe num site, num vídeo, na internet, num livro, né, aquele grupo religioso, olha, venha visitar nossa religião, nós estamos livres de doutrinas, de dogmas, nós não temos doutrina, nós não temos dogmas, aqui você é livre para crer. Ela afirmar isso, quando alguém daquela religião, ou quando aquela religião afirma essas coisas, isso já é uma doutrina, já faz parte da doutrina dela afirmar que não tem doutrina. Então não tem para onde correr. Toda religião tem sua doutrina. Todo grupo religioso tem sua doutrina. Toda espiritualidade, toda religiosidade tem a sua doutrina. Vamos avançar para a gente entender um pouquinho isso. É intrínseco a qualquer religião ter uma doutrina. O que quer dizer a palavra intrínseco? Nasce com a religião, está dentro dela, faz parte daquela religião, daquele fenômeno religioso, ter uma doutrina. Senão, não é religião. Se não tem doutrina, não é grupo religioso, né? Não é espiritualidade, não é religiosidade. Então, faz parte de qualquer grupo que se diga religioso, que se diga acreditar em um ou vários deuses, ter doutrina. Vamos lá, vamos avançar nas informações, porque essa aula está boa. Doutrina religiosa, olha aí, essa cartela vem nos trazendo o conceito de doutrina religiosa. Esse primeiro parágrafo ele é fundamental. Doutrina religiosa é o conjunto de crenças, mitos, liturgias, costumes, princípios éticos, morais, história e demais ensinamentos que fazem parte de uma religião ou de um grupo. Olha esse primeiro parágrafo aí, vamos nos deter um pouquinho sobre ele. Doutrina religiosa. O que é uma doutrina religiosa? É um conjunto, ou seja, são várias coisas ali conectadas, vários elementos ali conectados, amarrados, interligados que formam um todo. Então a doutrina religiosa ela é o conjunto de quê, professor? Conjunto de crenças, naquilo que se acredita. São várias coisas daquilo que se acredita, né? Um conjunto de crenças, conjunto de mitos,
conjunto de liturgias. O que são liturgias? Seu culto, suas cerimônias, seus rituais. Conjunto de costumes, o que fazer, o que não fazer, juntamente com os princípios éticos e morais. A história daquele grupo religioso desde sua fundação, desde seus primórdios. E demais ensinamentos que fazem parte de uma religião ou de um grupo religioso. Então, o conceito de doutrina ele é muito amplo, né? Só esse parágrafo nós poderíamos estudá-lo aí várias aulas, né? Continuando, a doutrina religiosa orienta, norteia e define as principais características e práticas da religião e de seus membros. Olha como ela é importante. Se no parágrafo anterior nós vimos a definição de doutrina, no segundo parágrafo nós estamos vendo a finalidade, a utilidade da doutrina. Vamos voltar aqui naquela cartela que tem a definição de doutrina. Aí o segundo parágrafo, eu quero que você, aluno, se atenha aí no segundo parágrafo. A doutrina religiosa orienta, norteia e define as principais características e práticas da religião e de seus membros. É a doutrina religiosa que vai dar a cara, que vai dar o formato da religião, que vai dar as principais características daquela religião e das pessoas que seguem aquela religião, que praticam aquela religião, porque elas praticam aquilo que é definido pela doutrina. Na verdade, a prática religiosa ela é a prática da doutrina daquela religião, no dia a dia daquelas pessoas, principalmente nas práticas propriamente religiosas, como cultos, ensinamentos, a prática da caridade e tal. Entendida essa parte, né, nós vamos trazer agora um exemplo bem interessante, né, de doutrina religiosa. Nós vamos escutar agora um áudio e acompanhar nas cartelas, né, o conjunto com o essencial, com o resumo das principais doutrinas, dos principais ensinamentos do cristianismo. Depois vamos conversar um pouco sobre esse áudio. Vamos lá, vamos ouvir o áudio. Credo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. E por amor de nós, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele, o que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Então aí nós tivemos o áudio do Credo Niceno-Constantinopolitano, que traz a compilação, o resumo da fé cristã, já que formulada nos primeiros séculos do cristianismo. Né? Não, esse credo ele não pertence a uma igreja em específico, mas ele é professado por várias igrejas antigas do cristianismo e até mesmo algumas igrejas que nascem na Reforma Protestante do século XVI. Então esse credo ele traz assim, a essência da doutrina cristã, né? Os principais dogmas, os principais ensinamentos daquilo que os cristãos nos primeiros séculos foram definindo e que é professado até os dias de hoje
por um grande grupo de cristãos, de igrejas cristãs. Vamos conversar um pouco sobre esse áudio. Nós temos aqui, olha aí essa cartela. O texto que acabamos de escutar é o Credo Niceno-Constantinopolitano, que é resumo da fé e doutrina do cristianismo. Ele apresenta os principais dogmas cristãos que compõem a doutrina das diversas igrejas que conhecemos. Olha só que interessante, né? Ele resume esses 12 mil anos, ou mais de 12 mil anos de fé cristã, nesse pequeno texto. Cada frase que vimos na cartela e que escutamos no áudio, cada frase é uma grande explicação, né? Levaria muito tempo para ser explicado, para ser analisado. Por quê? Porque é um resumo da doutrina. E é baseado nisso que os cristãos procuram vivenciar no seu dia a dia. Essa é a base da vida cristã. Como o cristão como indivíduo, o cristão como comunidade. Vamos continuar. O credo, ele foi formulado no Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Olha só, esse ano se está celebrando os 1700 anos desse concílio. E foi expandido no Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., em meio às controvérsias acerca da fé cristã. Foi necessário que os cristãos se reunissem para definir a sua doutrina, a sua fé, né? a sua crença, os seus costumes, a sua liturgia. Então, esses dois concílios de Nicéia e de Constantinopla e o texto que nasce dessas reuniões, né? O concílio ele é uma reunião, ele é um grande seminário teológico. O texto que nasce ajuda a definir a fé cristã. Né? Vamos lá, vamos continuar. E esse credo nasce como uma resposta dos cristãos para manter a unidade de fé e da própria igreja, que se dividia em diferentes versões acerca de Jesus Cristo e da Santíssima Trindade. Então, esse credo, os dois concílios de Nicéia e de Constantinopla, e esse credo que acabamos de escutar, eles tiveram uma finalidade de manter a unidade dos cristãos, manter a unidade da fé, manter a unidade da igreja que se formava a partir da experiência dos cristãos, né, dos primeiros cristãos com Jesus e depois a continuidade com os apóstolos, os primeiros apóstolos, ok? Então, para nós entendermos, né, toda religião ela vai ter o seu credo, ela vai ter a sua doutrina compilada, formulada num credo. Né? Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser uma simples frase, pode ser um texto um pouco longo como esse, pode ser um livro inteiro, mas haverá uma forma de expressar, né, a fé daquela religião, a doutrina daquela religião. Sempre haverá uma forma para expressar as suas crenças, sempre haverá uma forma para expressar os seus principais ensinamentos e aquilo que os adeptos daquela religião acreditam e vivenciam. Ok? E agora nós vamos ver alguns pontos que são comuns às diferentes doutrinas religiosas. Né? Elas acreditam, cada uma à sua maneira, cada uma com os elementos que possuem, com os elementos que têm, de acordo com a sua história, com a sua teologia. Mas, em algum momento, as religiões se encontram nessas visões de mundo, de vida e de morte. Ok? Vamos lá, vamos ver então a primeira visão, né? A visão de mundo, como as diferentes religiões veem o mundo, entendem o mundo. Nós colocamos aí nessa cartela essas mãos jovens segurando o nosso planeta, né? A visão de mundo. Que visão de mundo as religiões têm? Um elemento comum em diferentes tradições religiosas é o fato de que o mundo foi criado, ou seja, a ideia da criação. Né? O que toda religião acredita é que o mundo foi criado, o mundo teve uma origem, alguma força superior, algum ser superior, alguma divindade superior formou, criou o mundo.
né? Então a ideia de criação, né? O mundo passou a existir a partir de um dado momento, por vontade, pelo poder de um Deus ou de vários deuses, né? Então houve uma criação. Tudo que existe foi criado. Olha que interessante. Isso é comum a toda religião. Como aconteceu essa criação? Aí cada religião vai contar de um jeito. Vamos continuar nessa ideia do mundo? De diferentes maneiras e com os elementos que possuíam no passado, as religiões foram acreditando e elaborando suas doutrinas acerca da origem do mundo, e foram transmitindo esta doutrina ao longo de sua história. Acabei de falar sobre isso, né? A sua maneira, do seu jeitinho, as religiões foram contando como que o mundo foi criado, né? Muitas religiões antigas foram criando os seus mitos de criação, foram criando as suas narrativas criacionistas, né? Seus mitos de origem, para explicar a origem do mundo, a origem do ser humano, a origem do bem e do mal, né? Então, cada uma foi falando de uma maneira. E é interessante que, nessa dinâmica, como a grande maioria das religiões antigas eram politeístas, ou seja, acreditavam e ainda acreditam em vários deuses, então essas religiões tinham os seus deuses criadores, tinham os seus criadores, as divindades que criaram tudo o que existe. Então, a partir de agora, nós vamos ver aí os deuses criadores de algumas das religiões antigas, né? E algumas que ainda são praticadas hoje, para nós conhecermos um pouco essa diversidade. Então, nós temos aí, em primeiro lugar, Gaia, a mãe dos deuses e dos outros seres da antiga religião grega. Gaia era uma titã, né? Era uma da primeira geração dos deuses olímpicos, chamados de titãs. Ela é a mãe terra, é dela que brota a vida. É nela que são gerados os deuses os deuses gregos que nós conhecemos nas histórias, nos filmes, dos livros, das séries, né? É a mãe terra, né? Dela brota a vida, o sustento da vida, segundo os gregos antigos. No Egito Antigo, nós temos o deus Ra, né? O deus do sol, o deus criador da antiga religião egípcia. Isso sempre teve muito claro, a ciência confirma hoje, sem o sol não há vida na Terra, não haveria vida no nosso planeta. A Terra, em relação ao Sol, está a uma distância tão perfeita, tão exata, que de todos os planetas do Sistema Solar, o único planeta em que há condições para ter vida é a Terra. Né? Então, por isso, os gregos tinham mais ou menos, os egípcios tinham mais ou menos uma noção disso. Por isso que eles davam ao Sol o poder da criação. Então, Ra era o Deus criador. Vamos ver, aí vamos continuar. Odin, criador e pai de tudo que existe na antiga religião dos povos do norte da Europa. Um dos títulos dado a Odin é o pai de todos. Então Odin tem essa função criadora e ao mesmo tempo paternal. É o criador e ao mesmo tempo guardião dessa criação e de tudo que existe. Era o deus com autoridade máxima no norte da Europa, entre os deuses do norte da Europa. Era a autoridade máxima, né, entre aqueles deuses. No hinduísmo, nós temos Brahma, o deus criador, segundo o hinduísmo. De Brahma, das partes do deus Brahma, se forma o universo, o ser humano, a sociedade indiana e suas castas nascem do próprio Brahma. Ele é o criador de tudo que existe, né? Dele que vem a vida, que vem a existência, que vem os propósitos de vida, né? Baseado em Brahma, em sua teologia, em suas funções, em suas qualidades, em seus atributos divinos, é baseada a vida humana, a vida do planeta. E aqui mais para a nossa realidade brasileira, que nós temos de deuses criadores? Vamos dar uma olhada? Tupã, o deus criador, segundo a tradição religiosa do povo tupi-guarani.
Tupã, o deus do trovão, também é o deus criador, segundo os povos, o povo originário Tupi-Guarani. Olorum, o deus criador no candomblé, a divindade que criou o mundo, como os antigos africanos e como os adeptos do candomblé acreditam. Né? Então, aqui no Brasil, nós temos essas duas divindades, né, religiões mais presentes no Brasil, temos essas duas divindades criadoras, Tupã e Olorum. Né? Olha que interessante, né? Um deus indígena, o outro deus africano, mas que o culto vem para o Brasil. Dando continuidade, né, nessa visão de mundo, olha que interessante. Mas, professor, e a nossa religião aqui, né? Nós somos de maioria cristã. Vamos entender agora? Antes nós havíamos visto as religiões politeístas. Agora, olha o que diz aí a cartela, no monoteísmo, onde há a crença de um único Deus, esse mesmo Deus é criador e geralmente é por amor que ele cria o mundo e tudo o que há nele. Então, no monoteísmo, aonde há um único Deus, esse Deus ele é o criador e geralmente ele cria por amor, para poder depositar o seu amor sobre a sua criação. Vamos ver alguns exemplos de religiões monoteístas? Próxima cartela nos trará, olha, nesse caso de religiões monoteístas, é o caso de religiões como o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o Tenrikyo e a fé Bahá'í. São exemplos aí de 5 religiões monoteístas que acreditam em um único Deus, e o seu único Deus é também o Criador. Vamos avançar um pouco, vimos a ideia de mundo, de criação, né? E agora a ideia da vida. Como as doutrinas religiosas, elas veem, elas interpretam, elas ensinam para os seus adeptos a vida? Vamos lá. Outro fator importante, comum para todas as doutrinas religiosas, é a questão da vida em todas as suas manifestações. O que queremos dizer com isso? A vida do ser humano, a vida dos animais, a vida dos vegetais, a vida do planeta. A ideia de uma divindade criadora implica automaticamente em uma divindade que cria a vida e zela por ela. Quem cria, concede a vida. Olha que importante. Se há um Deus criador, esse Deus concede a vida. E essa vida, ela precisa ser cuidada e preservada, protegida, porque ela é dom desse Deus criador, ela é um presente desse Deus criador para a humanidade. Vamos seguir? Nas tradições religiosas orientais, como no jainismo, religião que nasce de uma reinterpretação do hinduísmo, toda forma de vida é sagrada, mesmo a vida dos menores seres vivos. Olha, nessa religião indiana, mesmo a vida dos insetos é uma vida sagrada. Nada pode ser morto, nada pode ser destruído. O atentado à vida é um pecado gravíssimo. Vamos lá, vamos seguir. Para as religiões de matriz indígena, todas as formas de vida estão conectadas e dependem umas das outras. Há uma correlação entre o ser humano e entre a floresta, os rios que cercam ali aquele povo indígena. Para o cristianismo e suas diferentes igrejas, a vida é o que temos de mais sagrado. Práticas como aborto, eutanásia e as diferentes formas de homicídio são fortemente condenadas. Então, o cristianismo ele não aceita, ele não concorda com as diferentes formas de tirar a vida de uma pessoa, né? As diferentes formas de ceifar a vida das pessoas. O cristianismo é contra, porque a vida ela é um valor inegociável, é um valor irrevogável para o cristianismo. Vemos isso desde as primeiras páginas da Bíblia até o final. É muito interessante. Vamos ver agora o último aspecto que esta aula nos apresenta, que é sobre a morte. Olha só, gente, onde é que eu estou. Olha os anjinhos barrocos aí com suas trombetas,
A morte, o que há depois da morte, né? Essa pergunta, o que acontece com a pessoa depois que ela morreu? Essa pergunta ela é dos inícios, né, dos pontos de partida da prática religiosa, né, das religiões. As religiões começam também quando se pergunta o que há depois da morte. Por isso, quando se estuda uma civilização antiga, quando os arqueólogos ali dos filmes, dos seriados, dos vídeos das redes sociais falam das civilizações antigas, a primeira coisa que os arqueólogos, os historiadores estudam são os cemitérios, as criptas, as tumbas, para entender como era a religião daquela civilização antiga a partir de suas cerimônias rituais, de suas cerimônias fúnebres, de seus rituais fúnebres, de seus velórios, de seus sepultamentos. Nós podemos conhecer as práticas religiosas das civilizações antigas. Então, aqui eu estou num caminho que leva para a morada eterna, né? Para o céu. Então, aqui representa esse castelo com os anjos atrás de mim, representa a morada dos deuses, ou a morada de Deus. Estamos aí no caminho para ir para o céu. Até no tapete vermelho eu estou. Então, vamos lá. Se por um lado, né, a vida ocupa um lugar tão especial nas doutrinas das diferentes religiões, a morte apresenta-se como um fenômeno essencial para alcançar a vida eterna. Então, para as diferentes religiões, né, a morte ela é um elemento essencial, ela chega a ser necessária, embora nós ainda não nos acostumemos, né, com o fenômeno da morte. Quando morre um ente querido nosso, ainda é muito dolorido. Nós temos medo de morrer, né? Geralmente nós temos medo de morrer. Mas a morte para as religiões é um fenômeno necessário para entrar na vida eterna, para participar da vida perfeita com os deuses. Todas as tradições religiosas acreditam numa espécie de vida após a morte, num paraíso, numa Jerusalém celeste, num Shangri-La, né? Num Campos Elíseos, né? Num local onde nós vamos viver felizes para sempre com Deus ou com os deuses que nós acreditamos. Por isso, dessa forma, esse fenômeno fisiológico, ou seja, corporal, que nós chamamos morte, as religiões elas não veem como um fim. Não, acabou a existência ali, não existe mais nada. Não, não acabou ali. A morte ela é uma passagem desse mundo material, esse mundo sensível, esse mundo aqui que tem alegrias e sofrimentos, para o mundo espiritual, o destino final de todos nós. Vamos ver ainda brevemente, né, que, por exemplo, para os católicos, após a morte, a pessoa tem 3 possíveis destinos: céu, purgatório ou inferno. Os budistas, por exemplo, no budismo, após a morte, há a reencarnação para as pessoas que ainda precisam compensar o seu karma, ou a pessoa já é reunida ao nirvana, né? O que é o nirvana? É a realidade plena da existência, a existência plena. Ainda, por exemplo, para a doutrina espírita, para os espíritas ou para os kardecistas, né, é uma crença semelhante à do budismo. Após a morte, a pessoa pode reencarnar, ou, caso tenha conseguido evoluir espiritualmente em suas várias reencarnações e provações, ela pode chegar ao céu depois de alguns processos. Ok? Então, essa é nós vimos aqui as doutrinas religiosas e como essas doutrinas veem o mundo, a vida e a morte. Então, caros alunos, muito obrigado pela atenção e pela participação de vocês. Até a próxima.